Sejam bem-vindos de volta ao Podparla. A gente vai continuar a conversa que a gente teve semana passada, né, Maurício? O Dr. Denner, bem feliz por poder falar um pouquinho sobre geriatria, que é um assunto extremamente importante. Hoje a gente vai acabar falando um pouquinho sobre a parte das doenças que a gente não conseguiu falar semana passada. Com certeza é a continuação de um episódio fantástico e certamente aí com a repercussão que deu semana passada vai ser um episódio bem bacana, conversando um pouquinho sobre as doenças neurodegenerativas, né, Denner? E que isso deve ser uma recorrência muito comum no teu consultório, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho quais são essas doenças, né? E o que você tem observado ao longo do tempo aí no pessoal de mais idade, né? Para não chamar de idoso. Perfeito. Das doenças neurológicas, assim, o que chama muita atenção são as demências, tá? A prevalência ela aumenta de forma quase que exponencial com o envelhecimento. A gente, acima de 90 anos, nós temos uma prevalência aí de 40% dos idosos com demência. Tá? Dependendo da literatura que a gente lê, 50%, mas vai subindo de maneira exponencial. E quando a gente fala de demência, é um termo guarda-chuva, né, Maurício? Sempre que eu falo demência, a gente tem que imaginar, mas qual a doença que causou demência? Porque demência é uma perturbação cognitiva. Por cognição, vamos entender memória, atenção, funções executivas, orientação temporal, espacial, aquelas habilidades mentais que nos fazem interagir, trabalhar. Tá? Então, tem uma repercussão da cognição, e isso também leva a uma repercussão funcional, a pessoa não consegue mais trabalhar, a pessoa não dirige mais, ela não gerencia as próprias contas, exatamente, perde a autonomia, não gerencia as próprias contas, os afazeres domésticos, a gente chama de demência. E, que nem eu disse, é um termo guarda-chuva, mas qual o sobrenome? Quando eu digo demência, tem que dar o sobrenome, né? Quais as doenças que causam demência? Então, nós temos as mais prevalentes, que chamam muita atenção, e a gente poderia dizer que 90% das demências serão Alzheimer ou cérebro vascular. São microisquemias, entupimento de vasos que levam à morte de neurônio por falha de perfusão. Tá? Não chega nutriente, e aí o neurônio morre depois daquele vasinho que está entupido. Tá? Falando de uma forma muito leiga. Então, essas são as demências mais comuns. Depois dos 10%, a gente vai ter lá a demência de Pick, frontotemporal, corpus de Levy, e uma infinidade, doença da vaca louca, e uma infinidade de outras doenças. Tá? Essas são as duas mais prevalentes. E são as doenças que a gente tem como meios de prevenir. Tá? Eu diria que os fatores de risco da demência cerebrovascular e da demência de Alzheimer são os mesmos. Uma pessoa que não dorme direito, Maurício, uma pessoa que tem a pressão alta, uma pessoa que tem um perfil lipídico desfavorável, uma pessoa que fuma, uma pessoa sedentária, uma pessoa de resistência insulínica, como a gente já conversou semana passada, ela está em risco de aterosclerose, que é o entupimento dos vasos que vai levar à demência cerebrovascular, e Alzheimer. Tá? Então, das doenças neurodegenerativas, eu chamo a atenção para essas duas. Tem uma outra doença que é bastante prevalente, chega a ser 2% dos idosos, é a doença de Parkinson, tá? Que é uma outra doença por acúmulo de uma outra proteína patológica chamada alfa-sinucleína. E essa é uma doença de comportamento mais incerto. O Alzheimer a gente está entendendo, né? O que leva a pessoa a acumular alfa-sinucleína e levar a doença de Parkinson ainda é muito debatido. Tem questões genéticas que imperam muito no Parkinson, questões de exposição ambiental, algumas toxinas, né? Por exemplo, agrodefensivos, que está sendo muito estudado e debatido. Tá? Então, se das doenças neurodegenerativas, eu chamaria atenção para essas, que a gente atende no dia a dia de consultório. E eu queria que tu explicasse para o pessoal que está nos escutando quais que são os sinais iniciais dessas doenças que o pessoal tem que estar em alerta, né? Seja a pessoa em si ou mesmo os filhos, que começam a observar que a pessoa está envelhecendo. Né, que já, de repente, não presta tanta atenção, está um pouco desfocada. Eu queria que tu falasse um pouquinho desses sinais iniciais desse tipo de doença que pode influenciar muito na qualidade de vida. Eu gosto muito de ensinar as pessoas o que é senescência e o que é senilidade. Então, senescência é o envelhecimento fisiológico, é aquilo que a gente espera. Perder massa muscular, mas a pessoa se manter apta a caminhar, deambular, a fazer as suas atividades de lazer, a pegar um neto no colo. Tá? Isso é senescência.
vai perder massa muscular. No entanto, uma perda tão patológica a ponto da pessoa ser incapaz de caminhar, de cair com muita frequência, ter um status muito frágil, tá? Corporal, de não conseguir levantar de uma cadeira sem assistência, isso é senilidade. Falando da questão neurológica, uma maior dificuldade no aprendizado, uma lentificação na capacidade de reter uma informação nova, de aprender, é normal, é esperado para o envelhecimento. Talvez nós três aqui, se a gente quiser aprender, sei lá, chinês, nós vamos ter muito mais dificuldade do que quando a gente tinha 20 anos de idade. Isso é normal, isso é inerente do envelhecimento. Quando a gente tiver 50, 60, 70 anos, vai ser ainda mais difícil. Tá? Mas talvez uma pessoa de 70 anos ela vai aprender alguma coisa, vai falar um ni hao, vai, sei lá vai aprender devagarinho, vai demandar muito mais tempo, mas vai aprender alguma coisa. Agora, uma incapacidade completa de aprender, esquecimentos muito frequentes, aqueles esquecimentos que colocam em risco até a vida da pessoa, vai deixar uma panela ligada, um gás aberto, Isso são coisas que chamam muito a atenção. Tá? Uma fuga de palavras muito importante, um vocabulário vai ficando cada vez mais restrito. Isso chama atenção, isso deve ser prontamente investigado. Às vezes, até a pessoa mesmo, ela se percebe que não está igual. E nem sempre é demência. Às vezes, a pessoa tem um sono tão ruim que ela vai ter um déficit de atenção durante o dia, e não é um prejuízo de memória, não é nem capaz de reter uma informação nova, porque a atenção está completamente prejudicada por causa do sono. Às vezes, a gente, essa pessoa que está com essas perturbações, que nem a gente disse, ela tem uma medicação inadequada, que tem um efeito anticolinérgico, que atrapalha ali a comunicação neuronal dependente de acetilcolina, principalmente no hipocampo, que é uma região muito importante para a memória. Às vezes tem uma carência de fatores neurotróficos, por exemplo, vitamina B12, ácido fólico. Às vezes a pessoa tem uma doença infecciosa. Tá? Já diagnostiquei algumas vezes nessa minha vida como geriatra neurosífilis. Tá? Então, a pessoa vem por esquecimento, e aí os exames de sífilis dão positivo, e a gente encaminha para o neurologista, faz uma punção licórica e está lá sífilis, uma neurosífilis. A pessoa tem uma sífilis primária lá atrás, na sua juventude, e está tendo uma repercussão cognitiva agora. Então, assim, qualquer indício de que a coisa não está legal tem que ser investigada, Maurício. Tá? Tem que ser investigada, tem que passar por uma avaliação clínica, Geralmente, médicos bem ambientados com esse tema, neurologistas, geriatras, psiquiatras, tá? Mas também bons clínicos também conseguem dar uma avaliação inicial. E se diz que a vitamina D ela ajuda para a gente não ter a demência. Qual a relação da vitamina D? Eu vi que tu fala às vezes sobre isso e é interessante as pessoas entender. E até eu queria entender quanto que essas vitaminas ajudam, a gente se desenvolver bem. Toma aqueles de A, zinco, enfim. Qual a importância disso tudo? Boa pergunta, A vitamina D é uma panaceia, Todo mundo quer tomar, todo mundo escuta em redes sociais e tudo. E ela tem funções fisiológicas. De fato, eu acho que é de bom tom todo mundo ter uma vitamina D, um nível sérico maior do que 20, talvez maior do que 30. Acho que é de bom tom. Tá? A gente vê que, verdadeiramente, a pessoa tem uma carência de vitamina D quando tem outras repercussões ali, tem um PTH aumentado e tal. Bom, a questão é que é o seguinte, vitamina D baixa causa demência? Tá? Vitamina D causa infarto? Vitamina D baixa causa câncer? Vitamina D baixa causa fragilidade? Vitamina D... É muito difícil, porque a gente tem que diferenciar o que é a associação de causalidade. Tá? Então, assim, pressão alta, pessoal, causa demência. Pressão alta causa infarto. Como é que a gente estabelece isso? A gente mensura a pressão alta, a gente vê uma associação absolutamente forte, nem cabe a gente discutir aqui critérios de Bradford Hill, para causalidade a partir de estudos observacionais, mas a gente vê que existe uma plausibilidade biológica, a pressão alta enrijece os vasos, deixa ele mais duro, progride a aterosclerose. A gente vê um efeito dose dependente, quanto maior o nível de pressão, maior o risco de infarto. A gente vê reversibilidade, então a gente usa remédios que baixam a pressão e a gente diminui a chance da pessoa infartar, ter um derrame. Então, a gente pode dizer que pressão causa infarto, causa derrame, causa demência. Tá? Mas a vitamina D, o que a gente pode falar é que está associada. A gente não pode falar causalidade.
E essa é a grande confusão que as pessoas fazem. Obviamente, um idoso que tem um Alzheimer, ele vai menos para a rua do que a gente. A gente vai para a rua, a gente vai correr, às vezes a gente está sem camisa, correndo no domingo de manhã de sol, né? Maurício pedala aí sábado, uma tarde inteira, pegando sol no lombo. Claro que vai ter um nível de vitamina D boa, porque Maurício é uma pessoa jovem, Celso também, a gente pega sol e tal. A nossa pele tem uma capacidade também ali de conversão, né, de sais de colesterol em vitamina D maior. É óbvio que um idoso vai ter um nível mais baixo, tá? E talvez o nível baixo de vitamina D é um marcador de fragilidade daquele idoso e por isso ele tem mais infarto, derrame, Alzheimer, câncer. Uma pessoa que está com câncer, talvez ela está em casa, ela está uma fragilidade muito grande de um paciente com câncer avançado. Por isso ela não vai para a rua, ela está muito doente. Por isso que ela tem um nível de vitamina D baixo. Mas será que se eu suplementar a vitamina D, eu vou prevenir Alzheimer, vou prevenir câncer? Não sabemos, não temos estudos com poder estatístico para provar isso, né? Nós não temos essa relação causal bem estabelecida, a não ser para osteoporose, obviamente. Aí a gente vai tratar para osteomalácia, para algumas raquitismo. Aí, claro que a gente, sim, a gente tem causalidade, a gente trata a vitamina D, mas para a maioria dessas doenças crônico-degenerativas é apenas uma questão de associação, tá? Mas tudo bem, eu acho que é de bom tom ter um nível saudável. O grande perigo, Celso, é que eu vejo pessoas que usam doses muito elevadas e não raramente fazem intoxicação, fazem hipercalcemia, fazem cálculos renais. Tá? Já tive paciente com crise convulsiva por cálcio elevado, paciente com cálcio sérico lá de quase 15, né? 14 e pouco, quer dizer, deveria ser abaixo de 10, 10,5, a pessoa é um 15 de cálcio. Ele leva a crise convulsiva, leva a quadros confusionais, delírio, né? Então, assim, pode haver casos de intoxicação. Uma coisa interessante também que tu fala bastante, e é uma coisa que a gente chama de sarcopenia. O que é sarcopenia, para as pessoas entenderem? Perda de massa muscular patológica, senilidade, como a gente falou de senescência e senilidade. Sarcopenia é aquela perda de massa muscular que vai ter uma repercussão funcional naquele idoso. A velocidade de marcha dele fica prejudicada, a capacidade de levantar e sentar de uma cadeira fica prejudicado, né? Aí a gente tem critérios para definir o que é sarcopenia, mas, digamos assim, um público leigo é uma perda de massa muscular patológica. Exatamente, essa é a frase, a palavra é o patológica, porque é normal a gente ter uma perda de massa muscular ao longo do tempo. Então, isso tu quer dizer que a sarcopenia é quando isso for mais do que uma perda natural, é isso? E que transpassa aquela linha, né, que vai tornar a pessoa com uma funcionalidade prejudicada. E como que a gente mede isso? Como que a gente sabe que a pessoa está sarcopênica? Olha, tem maneiras muito simples. Assim, eu acho que assim, a gente dá um diagnóstico de sarcopenia por densitometria de corpo inteiro e tal. É muito complicado, não precisa. Tá? Ou a gente conseguir inferir sarcopenia por uns aparatos que a gente usa, né, nós geriatras, que é o hand grip, que é um aparelhinho que a gente vê a força de pressão palmar, também é muito difícil. Mas um idoso, por exemplo, tem uma dificuldade de levantar da cama, que tem uma marcha muito lenta, que tem um risco de queda muito elevado, a gente já pode inferir que ele tem sarcopenia. Por exemplo, se ele para levantar e sentar da cadeira 5 vezes ele demora mais do que 15 segundos, já é um critério assim de sarcopenia provável, tá? E isso já incita uma terapêutica, né, para a gente realmente instituir um tratamento. E não é um tratamento apenas farmacológico. A sarcopenia é um tratamento nutricional, uma adequação alimentar, muitas vezes uma suplementação de proteína e uma intervenção de atividade física resistida. Acho que é isso o que tem que ser feito. Comer mais proteína, tá? Fazer atividade física, corrigir a resistência insulínica, que a gente falou semana passada, que resistência insulínica é uma causa de sarcopenia, corrigir a pressão arterial. Tem remédios para a pressão arterial que está sendo estudado para tratamento de sarcopenia, porque ele faz vasodilatação dentro do músculo. Então, aquele medicamento ele dilata aquela artéria, aquela arteríola que está lá dentro, que está distribuindo os nutrientes para aquela célula muscular, para o miócito. Como aquilo ali dilata, fica mais facilitado o transporte de oxigênio, de glicose, de nutrientes, a captação de gás carbônico. Isso pode ter um efeito anabólico. Tá? Vou dar uma dica aqui, tá? Essa classe de medicações que está sendo estudada são os inibidores da ECA.
Os bons e velhos remédios de pressão, captopril, enalapril, ramipril, perindopril. E a reposição que a gente precisa fazer, hormonal, que se fala muito hoje, é importante para esse paciente aí? Vamos lá. E todo paciente com sarcopenia, Celso, sim, tem que ser investigado. Às vezes a gente tem uma causa, né, uma doença que está levando àquela perda de massa muscular patológica. Tá? Muitas vezes a gente vai ver transtornos hormonais, tá? Transtornos de tireoide, transtornos de hormônios sexuais. Tá? Então, assim, quando a gente vê um homem com uma sarcopenia ou uma osteoporose, a gente dosa assim, a testosterona, um homem idoso. Tá? E se aquilo ali vem embaixo e tem uma clínica compatível, e a sarcopenia pode ser uma clínica compatível, sim, a gente está autorizado em instituir tratamento para isso. Obviamente, o tratamento é um tratamento de adequação de um nível fisiológico. São doses fisiológicas controladas, né? Tá? Esse idoso que tem essa demanda clínica, que tem esse nível sérico baixo, tá? Ele vai usar medicamentos, pessoal, que é comprado nas farmácias regulares, não existe aventura, não precisa comprar, né, do camarada lá, do educador físico, não do educador físico, sei lá, do treinador que vende no mercado negro, não precisa botar chip, não precisa nada disso, não precisa aventura, tá? Não precisa doses suprafisiológicas, tá? É apenas uma adequação do nível para que ele tenha um envelhecimento bem-sucedido. Tá? Então, a gente tem injeções que a pessoa pode usar a cada 3 meses, por exemplo, né, que é o Nebido, que é uma droga da Bayer. Né? Nós temos géis que usa todos os dias, que repõe um nível sérico. Claro que dentro de uma indicação terapêutica, como eu disse, um nível sérico baixo, uma clínica compatível e uma ausência de contraindicação. A gente tem que ter sempre muito cuidado, tem que ter um acompanhamento médico. Né? A reposição de testosterona em níveis fisiológicos é seguro, inclusive do ponto de vista cardiovascular, neste paciente com deficiência. No entanto, algumas coisas têm que ser atentadas. A pessoa vai ter que acompanhar seu nível de pressão arterial, as suas células vermelhas no sangue, que pode subir, pode levar ali uma policetemia, que aumenta o risco de tromboses. Tá? Uma pessoa que tem apneias do sono, isso pode piorar o número de apneias. Tá? Se o número se o nível sérico fica muito elevado. Então, tem que ser acompanhado algumas variáveis de saúde no paciente que fazem a reposição, sim. Mas é uma alternativa de tratamento naquele paciente que tem indicação. Eu queria te perguntar sobre outros assuntos, né? Aqui a gente fala um pouquinho da saúde emocional, né? Tipo, a autoestima. Como é que você vê isso no paciente idoso, né? Muitas vezes ele se olha no espelho, ele já não tem aquela disposição, né? Como é que tu aborda, de repente, a saúde mental, a questão de, tipo, depressão, né? Eu sei que são várias perguntas, né? Mas envolvidas numa só, mas o fato de repente, ele está começando a pensar que ele está indo para o fim da vida, né? Sim. Como é que tu tem visto isso? Se é uma queixa que tu acaba abordando para o pessoal de mais idade? A gente vê muito isso. Muito idosos com medo de ser um fardo para sua família, né, para os cuidados. Acho que cabe ainda mais, né, para quem é jovem, que está escutando esse podcast, a gente prevenir hoje. Né? Se você quer ser um idoso incrível, um idoso funcional, um idoso independente, com autonomia, tem que se cuidar hoje. Tem que se cuidar hoje. Faça isso por você, faça isso pelos seus filhos, pela sua família, né? Cuide-se hoje. Mas, claro, a vida é uma loteria, as doenças elas vão aparecer, a gente pode fazer tudo certo e as coisas darem errado. Né? Nada é garantido nessa vida. Tudo que a gente faz, ter um estilo de vida saudável, é botar as chances a nosso favor. Muitas vezes as doenças vão aparecer. Não quer dizer que a pessoa faz Ironman, né, Celso? Que ela não vai ter um infarto com 50, 60, que vai ter um câncer, que vai... Tudo pode acontecer. Claro que se a pessoa é fisicamente ativa, metabolicamente saudável, tudo, as chances são menores de ter doença, mas nada é garantido. Né? O Oscar Niemeyer fumava e viveu até os 103 anos. São esses exemplos anedóticos, né? E o exemplo de exceção é sempre o exemplo do burro. A gente não pode utilizar isso. Né? Tá? Esses exemplos de exceção não é a regra. Né? O cara que fuma vai viver 10 anos a menos do que o cara que não fuma, em média. Né, pessoal? Então, bom, mas vamos lá. Muito que eu vejo ainda na sociedade que leva a grande sofrimento no idoso é etarismo também. As pessoas acabam, né? Às vezes eu vejo alunos na universidade que chamam o paciente vovozinha, vovozinho,
né? Coisas diminutivas, né? Não são coisas legais, assim, tá? Nossa, como você está bem para a sua idade? Olha, assim, o senhor não tem mais idade para isso, tá? Então tem que ter muito cuidado da maneira com que a gente aborda o idoso, tá? Porque existe muito etarismo na sociedade e às vezes as pessoas não percebem que estão fazendo comentários que são absolutamente inadequados, que vão levar, sim, uma perturbação ali emocional no idoso, né? E o envelhecimento, o processo de envelhecimento, eu acho que quando a pessoa faz tudo certo ao longo da vida, ela compreende o seu envelhecimento, ela aceita e ela vê que nem tudo é ruim. Envelhecer também nos traz uma percepção melhor da vida, né? E eu percebo que aquele idoso que fez tudo certo na vida, que foi um bom pai, que foi um bom marido, que foi uma pessoa boa para a sociedade, ela aceita muito melhor o envelhecimento dela, né? Que ela contribuiu para a sociedade, que fez tudo certo. Tá? E às vezes, né, aquela pessoa que às vezes deixou a desejar, talvez vai ter um envelhecimento um pouco mais patológico, né? Então é uma construção, sabe? Eu acho que tem que cuidar de todos os aspectos. Obviamente, um idoso com depressão tem que se ter muito cuidado também, porque a depressão e o índice de suicídio em idosos ele é muito grande, Maurício. E uma vez eu vi uma estatística, um trabalho, de cada 100 idosos que tentam suicídio, 25 hesitam. E de cada 100 jovens que tentam suicídio, apenas um hesita. Quer dizer, o idoso, ele realmente queria, né, dar um fim à sua vida, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção na saúde emocional, tem que utilizar medicamentos, sim, tem que encaminhar para terapia, sim, precocemente. Tem que desconfiar de doenças neurodegenerativas. Às vezes, um quadro de depressão é uma coisa muito importante. A pessoa nunca teve um histórico de depressão ao longo da vida e ela abre um quadro de depressão com 80 anos de idade. Pode ser uma abertura de um transtorno neurodegenerativo, um quadro de demência, tá? E tem que ser muito bem acolhido esse idoso diante dessa necessidade, porque os riscos são muito reais, né? Inclusive de morte e de uma evolução muito desfavorável no processo do envelhecimento. Vamos pedir para o Paulinho deixar as redes sociais do Dr. Denner aí, ver se quem quiser te achar. Mas eu queria fazer uma pergunta para ti. Claro. Dá uma dica para as pessoas que querem que se espelhar na tua trajetória, o aluno de medicina, ou o estudante do segundo grau que quer fazer medicina e que quer chegar onde tu chegaste hoje. Qual conselho tu daria? Boa. Primeiro, quer fazer medicina, tem que gostar de medicina. Tem que respirar a medicina. Não adianta. Medicina é um estilo de vida, não é uma profissão apenas, tá? Se tu não respira a medicina, se tu não gosta de medicina, não faça medicina, tá? Porque as demandas são grandes, chance de burnout é grande na medicina, principalmente para quem não gosta, aquele camarada que está fazendo medicina porque o pai e a mãe sugeriu, porque a sociedade é legal, porque isso por aquilo, vai se decepcionar, vai ter burnout. Tá? Então, assim, tem que amar a medicina. Tá? Eu, particularmente, eu corro escutando podcast médico. Né? Então, é assim, tu tem que respirar a medicina. É para a vida inteira. Não tem que parar de estudar nunca, e se tu não gosta disso, não faz medicina, porque vai ser frustrante. Tá? Eu acho que, assim, habilidades para o estudante de medicina para lidar com idosos é absolutamente necessário. A nossa sociedade está envelhecendo de uma maneira muito acelerada. O Brasil está num processo de transição demográfica muito, muito acelerado. A gente saiu de um país jovem ali na década de 80 e nós já somos um país em processo de envelhecimento acelerado e nós seremos um país idoso agora, 2030. Quer dizer, né, em poucas décadas nós estamos fazendo essa transição demográfica. Nós temos um predomínio, nós temos mais idosos do que crianças hoje no Brasil. A pirâmide etária está invertendo. E temos um grande problema, né, que o Brasil está sendo muito rápido e a gente não está preparado para isso. França, Itália, Rússia, Japão, demoraram 100, 120 anos para fazer essa transição demográfica, né? Sair de uma determinada porcentagem de jovens para mais de 21% de idosos. Durante muito tempo, houve o tempo hábil, né? São países que enriqueceram antes de envelhecer. O Brasil, não. Então, assim, habilidades para lidar com o idoso é importante para todo profissional de saúde, para dentista, fisioterapeuta, para médico, tá? Todo estudante de medicina, mas eu vou fazer pediatria, vai atender o pai e a mãe, vai atender o avô, a avó, tá? E também, diante desse cenário de envelhecimento, eu vou dar uma dica para todo mundo. Tá? Assim, o nosso país está envelhecendo rapidamente.
Quando a gente for jovem, nós aqui estamos... A maioria das pessoas que acabam utilizando redes sociais são pessoas de meia idade, né? Pessoas jovens, 40, 50 anos. A gente tem que cuidar do nosso processo de envelhecimento, porque lá na frente vai faltar gente para cuidar da gente. Tá? Vai faltar vagas em instituição de longa permanência, vai faltar pessoas. O Brasil não é um país que atrai imigrantes como os países desenvolvidos. Nós vamos ter uma carência de mão de obra incrível para lidar com a nossa geração quando a gente envelhecer. Então, nada é mais importante do que a gente se cuidar do nosso envelhecimento. O maior patrimônio que a gente pode ter é o nosso corpo, é a nossa saúde. Não é a conta bancária, não é os imóveis, não, é a nossa saúde. Pegar um cara multimilionário, ele vai dar todo o patrimônio dele para ter saúde. Tá? E a gente pode agora, quem está escutando, com 40, 50 anos, agora mudar para ser ricamente saudável no processo de envelhecimento. Denner, muito obrigado por ter nos assim, presenteado com todas as informações. A gente está bem feliz mesmo por ter aprendido muito. Com certeza. Eu acho que isso que tu falaste agora no final, eu acho que é a maior lição que a gente tem que tomar hoje, né? De tudo que a gente escutou até agora. Te agradecemos pela disponibilidade. Olha, eu tenho certeza que a gente vai fazer 10 episódios e vai ter conversa ainda para poder falar muitas coisas, aprender, enfim. Te agradecemos pela disponibilidade. Não podemos deixar de agradecer aos nossos parceiros, né, Digital e a Scal, que são parceiros sempre aqui conosco. Te deixo um tempinho para tu falar para terminar, né, a nossa conversa e fala para as pessoas aí uma lição para as pessoas, o que tu acha importante. Boa, Celso. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico à disposição de voltar aqui. Foi um prazer, foi uma conversa muito agradável, muito fluida. Tá? Desculpa se eu falei demais, às vezes. Que é isso, tá ótimo. Engatando ali, eu gosto muito de falar, enfim. A mensagem final é isso: cuida do seu envelhecimento, tenha uma pressão arterial baixinha, tenha uma sensibilidade insulínica boa, tenha níveis de colesterol saudável, não fume, faça atividade física com regularidade, tenha um VO2, saiba o seu número de VO2, mantenha esse número alto, pega as tabelinhas, escreve no Google ali, tabela de VO2 para a idade. Almeja estar nos top 2,5%, sua chance de morrer é 5 vezes menor do que quem está nos bottom 50%. Tenha força muscular para ter independência quando envelhecer. E vamos em frente nessa jornada de longevidade, que começa o quanto antes. Valeu, então. Legal, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Denner. Valeu. Até mais. Se cuidem.